Graças e paz, amados irmãos. Amém. Hoje nós vamos meditar um pouco no livro de Romanos. E assim que você achar Romanos 12, você vai se colocando em pé. Livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler apenas o versículo 1, então vou ler uma vez e depois toda a congregação vai ler junto comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos todos? Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos em Teu nome para te prestar culto, para te honrar, para te bendizer, para dizer que só Tu és santo. Senhor, abençoe nossas vidas, nos protege de todo mal, nos capacita cada dia mais poder prestarmos cultos racionais a Ti, cultos dos quais o Senhor se agrada. Verdade. E somente o Senhor se agrada. Aleluia. Que não seja da maneira que nós achemos que é boa, mas que seja um aroma suave às tuas narinas. Que o Senhor possa se alegrar e receber o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso serviço na tua casa. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, em tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, depois que uma pessoa é atraída por Deus, é convertida ao Evangelho, a vida dela muda. Isso aí é inegável. Não tem como você ser alcançado pelo Evangelho e permanecer a mesma coisa. Mas aí, no nosso contexto de igreja, isso às vezes ocorre. A gente sabe que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão de juntas e medulas, da alma e do espírito, e discerne todo o intento do coração humano. Sendo assim, quando ela atinge o coração do homem, ele não pode mais ser o mesmo. Seus pensamentos mudam, suas atitudes mudam, tudo muda. Deus não faz uma obra pela metade, Ele transforma por completo. Mas é fato que muitas vezes a gente enxerga que dentro da congregação há ainda algumas pessoas que apresentam as mesmas práticas, o mesmo comportamento. E isso muitas vezes é levado para o momento que nós estamos presentes na casa de Deus, adorando ao Senhor. E a gente não pode pensar que porque a gente fazia e acontecia lá fora, a gente vai fazer e acontecer aqui dentro. Então tem muita gente que dizia, eu pulava, eu varava à noite, eu gritava lá fora e agora eu vou fazer tudo isso para Deus. Só que Deus, Ele não é adorado de qualquer forma. E Ele também não quer ser adorado de qualquer forma. A palavra é bem clara quando ela é explícita em dizer como Deus deseja ser adorado. Como deve ser o culto ao Senhor. O culto ao Senhor, ele, primeiramente, ele deve ser racional. E que culto racional é esse? É a apresentação do nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso que a gente está tudo. E Paulo, falando aos romanos, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Nós, quando subimos à casa do Senhor, precisamos ter pelo menos uma certeza. Chegamos até aqui pelas misericórdias de Deus.
E são por essas misericórdias de Deus, foi pela misericórdia de Deus que nós fomos salvos, retirados do pecado, que nós estamos aqui hoje para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. O culto ao Senhor, mais do que qualquer outra coisa, ele tem que ser de gratidão. Às vezes a gente está muito atribulado, e a gente pede, e a gente chora, e a gente clama, e tudo isso faz parte. Mas principalmente o nosso coração tem que estar cheio de gratidão a Deus. Não importa o que tem passado na minha vida, o que tem sido difícil, o que tem se colocado à minha frente. Mesmo que nada pareça dar certo, mesmo que a minha vida esteja totalmente quebrada, eu tenho motivos de agradecer ao Senhor. Eu fui salvo pela sua graça. Eu fui alvo do seu amor. Eu sou a prova viva de que Ele existe. Eu sou feitura das suas mãos, e as suas mãos até hoje me sustentam. Então meu culto ao Senhor tem que ser de eterna gratidão. Mas como nós devemos servir, como devemos adorar o Senhor, já que não pode ser de toda forma, já que eu tenho que prestar um culto a Deus racional, um culto inteligente, um culto que você entende o que se faz. Primeiro eu vou ter que entender o que é culto. Então o que é um culto? Um culto é o encontro dos eleitos do Senhor com aquele que os elegeu. Desde a fundação do mundo, Deus escolheu você para estar aqui prestando culto a Ele. Você não sabia nem quem era o Senhor. Você poderia até mesmo zombar da palavra do Senhor e do seu nome. Mas Ele tinha escolhido você para estar aqui. Aleluia. E aí, muitas vezes a gente se entristece e diz assim: há muitas pessoas não vieram. As pessoas que Deus estabeleceu para estar aqui estão. Aleluia. E a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas, e a sua proteção está sobre as nossas vidas. E nós temos motivos para louvar. Então, nós estamos aqui simplesmente para adorar a Deus. Mas essa adoração, ela não começa no momento que eu piso na casa do Senhor. E essa adoração também não pode acabar no momento que foi impetrada a bênção apostólica. O culto, ele na realidade, ele começa quando eu estou ainda em casa. O culto, quando eu estou falando aqui, agora, nesse momento, é o culto, reunião dos santos do Senhor. Ainda em casa, eu preciso ler a palavra, preciso orar para que o meu coração comece a ser preparado para escutar Deus falar. Mais ainda, quando for dada a bênção apostólica, que eu não deixe aquilo que eu recebi, mas que eu viva o restante do dia, o restante da semana. O culto, ele serve também para que a gente perceba que aquilo que a gente viveu durante a semana até chegar aqui hoje, que é o último dia da semana, ele também precisa ser transferido para a semana que vai começar amanhã. E que o que eu vou escutar amanhã precisa também permear toda a minha vida durante a semana. Às vezes a gente escuta o seguinte: no domingo eu vou para a igreja, porque é o dia do Senhor. Eu sei que a gente precisa reservar um dia completamente para a adoração ao Senhor. Isso é bíblico. Mas todos os dias são dias do Senhor. O Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos e regozijemos nele. Então o culto, ele precisa ser também racional, inteligente, de modo que quem o presta compreenda duas coisas: a grandeza e a soberania de Deus. Quando eu estou aqui prestando culto ao Senhor, eu começo a entender em todos os componentes do culto o quanto eu sou pequeno e quanto Deus é grande. Eu não cheguei até aqui com as minhas próprias pernas. Deus nos conduziu até aqui. Eu não cheguei até aqui porque meu coração pediu que eu estivesse aqui, mas porque Deus inclinou meu coração para vir à sua casa. Eu não cheguei até aqui porque eu pedi a Deus para ser salvo. Eu cheguei até aqui porque Ele graciosamente me salvou. Aleluia. Eu não merecia nem mesmo estar vivo.
Eu não mereci estar na sua casa. Eu não sou digno de segurar na sua palavra e dizer: esta é a palavra do Senhor. Mas é muito interessante como Ele tem uma misericórdia e um amor tão imenso por nós, que Ele faz com que a gente seja apto a subir a sua casa, apto a ler a sua palavra e ainda ter o privilégio de entender. Quando muitos e muitos correm os olhos por essas letras e dizem: isso para mim não faz sentido, mas para a gente faz todo sentido. É a palavra de Deus, é a palavra do nosso Pai, são orientações para a nossa vida. O culto, ele tem alguns componentes que não podem faltar de jeito nenhum, e que esses componentes bem planejados, bem executados, vão redundar na glória de Deus. O culto é para Deus, o culto é de Deus, é por meio de Deus que o culto se realiza. Nada mais verdadeiro que Romanos 11:36, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Aleluia. Estamos aqui porque Ele é a fonte da nossa vida. Nós conseguimos louvar a Ele porque é Ele quem nos conduz a isso. E esse louvor só pode ser para Ele, não pode ser para nós. Então, existe um momento que nós subimos à casa de Deus para cantos. Os cantos fazem parte de um culto ao Senhor. E esses cantos precisam ser única e exclusivamente de exaltação a Deus. E é interessante como muitas vezes a gente escuta muito eu, quando a gente precisaria de ter tu. Tu és santo, tu és grande, tu és bendito, tu és maravilhoso, tu és único. Com isso eu estou querendo dizer que a gente não tem parte do culto, mas a parte que nos cabe é honrar e bendizer o seu santo nome. Verdade. Mais do que isso, eu não tenho parte. Ele é o centro e assim deve permanecer. Outra coisa que a gente precisa ter no culto é a leitura da palavra. Um culto sem leitura da Bíblia não é culto, porque a Bíblia é Deus falando aos nossos corações. Quando lemos a palavra do Senhor, temos direção para nos conduzir, dentro e fora da igreja. Então não tem como a gente conceber um culto ao Senhor, prestar um culto ao Senhor, sem ao menos mencionar a sua palavra. Além disso, a oração é extremamente importante. Nós precisamos cada dia mais orar. Hoje eu pude perceber um pastor amigo nosso, durante a tarde na aula, ele dizendo: as atividades são tantas, a responsabilidade é tanta, que eu sinto falta do tempo que eu não tinha essa responsabilidade. Eu orava mais, jejuava mais, lia mais. Só que hoje que eu tenho essas responsabilidades, aí sim é que eu precisava orar mais, jejuar mais e ler mais. Porque estar à frente do povo do Senhor, conduzindo para a adoração, não é fácil. Não simplesmente porque os ataques de Satanás são grandes, não, isso aí é o mínimo, mas porque você está diante do Todo-Poderoso, falando do seu amor, e essa é a grande responsabilidade nossa. Esse é o grande temor do nosso coração. Quando a gente sobe até aqui, pega o microfone e começa a falar da palavra de Deus, eu não estou falando da minha vida, eu estou falando da vida daquele que veio e morreu por mim, daquele que deu a sua vida, morreu para que eu vivesse. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar de qualquer forma. Eu tenho que tremer nas bases, eu tenho que ficar gelado dos pés à cabeça, porque não é uma coisa tão simples de se fazer. E a gente sente que realmente Deus é grande nas nossas vidas, nas mínimas coisas. E é por isso que é tão bom e ao mesmo tempo é tão complicado falar desse Deus chamado. Mas de fato a gente precisa orar para agradecer, orar para pedir orientação, para colocar os nossos projetos diante do Senhor, para simplesmente dizer: Senhor, eu estou aqui, esperando pacientemente que o Senhor conduza a minha vida do jeito que o Senhor está. Deus é soberano, mas Ele não pode ser só soberano nas letras das minhas canções.
Ele não pode ser somente soberano na palavra que Ele deixou para nós. Ele tem que ser soberano de fato, de verdade, na minha vida, nas minhas orações também. Não é aquela oração de colocar Deus contra a parede, Senhor, faz. Mas é dizer, Senhor, se é da tua vontade, me concede chegar perante o Senhor com o coração contrito, e aí sim eu não desprezo. E o momento que muitos chamam de mais importante, mas tem a mesma importância dos outros, porque se eu começo cantando o Senhor, cantando as Escrituras, se eu leio as Escrituras, se eu oro as Escrituras, quando eu vou expor, eu já tenho falado bastante de Deus. O momento da exposição da palavra, ele não é o mais importante, ele é o momento onde a gente pega a palavra e explica, mas ele é tão parte do culto quanto os outros, porque se os outros não falam de Deus, a pregação não é que vai falar. Imagina se o culto já começou fora do seu centro, ele vai continuar desviando desse centro até o final. Não tem como consertar depois, não é uma coisa que você começa a escrever e depois apaga, porque o nosso espírito não está pronto para aquilo. Agora, quando os cânticos direcionam para a exaltação ao Senhor, quando a minha oração direciona para a exaltação ao Senhor, quando a leitura da palavra mostra que Deus realmente é grande, a pregação da palavra vai fluir naturalmente para honrar a Deus. Aleluia. Tudo se encaixa e o culto fica bem redondinho, somente com a única finalidade de glorificar a Deus. Então o culto, meus irmãos, o culto agora falando da vida, nossa vida é um culto a Deus, precisa ser um culto a Deus. Ele começa quando nós morremos para o pecado e nascemos do Espírito. Nós nascemos da carne, nossa mãe nos concebeu, mas existiu um momento na nossa história que a gente estava indo em rota de colisão para o inferno, e aí Deus fez isso. Nos tirou daquela rota, nos converteu, convergiu o nosso pensamento para o seu pensamento, que é mais alto do que o nosso pensamento. Colocou planos diferentes nos nossos corações, os planos dele, para que a gente vivesse uma vida santa e agradável a Deus. Naquele momento, quando começou o nosso culto, e sabe quando é que esse culto termina? Ele não termina. Porque se você foi alcançado pelo Senhor, se você tem certeza da sua salvação, se você crê que passada esse período aqui da terra, esse tempo que a gente é perecido, você vai para o céu, então esse culto não termina. Lá é que vai começar só o segundo tempo. Aqui a gente ainda está de uma forma às vezes meio debilitada, às vezes meio complicada de adorar a Deus. Agora lá não vai ter desvio doutrinário, não vai ter uma palavra que não vai exaltar Deus. Lá só vai entrar quem quiser adorar a Deus. Aleluia. Lá a gente só vai entrar para dizer santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Outra coisa não vai se falar. Aqui a gente tem preocupação e às vezes fala de tudo, menos do que Deus faz. Porque minhas contas atrasaram, porque o pneu do carro furou. Inúmeras coisas acontecem e me tiram do foco, mas lá o único foco vai ser o Rei do Universo. A quem deve ser o culto? Se a gente entende que cultuar é prostrar-se reverentemente perante o Senhor, contemplar a beleza da sua santidade, então nós vamos entender também que no culto não há espaço para o eu, para mim, para que eu tenha algum destaque. A gente vai entender que o culto deve ser para Ele. Novamente, Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas, a Ele, pois a glória eternamente. Não há espaço para a minha técnica vocal do culto. Posso cantar muito bem, mas na beleza da minha voz deve-se perceber o arquiteto dessa construção vocal. Deve-se perceber a grandeza e a bondade desse Deus que concedeu uma voz tão bonita para mim.
Não existe espaço para minha coreografia elaborada. Eu posso passar semanas tentando fazer algo que seja bem sincronizado e que transmita alguma coisa, mas se não transmitir a glória de Deus, não vale nada. Se não transmitir que Deus é bom, que Deus transforma, que Deus restaura, que Deus sara, não vale nada. Somente há espaço para a exaltação que vive e reina para Deus Senhor. Com isso em mente, então, a gente não pode pensar que a gente sobe ao templo somente porque Deus precisa da nossa adoração. E muitas vezes a gente enxerga assim: eu não posso faltar hoje porque se eu faltar, quem que vai cantar? E Deus precisa me ouvir cantar. Deus não precisa do nosso canto. Deus não precisa dos nossos esforços. Se Deus quiser, Ele faz só. Ele tem poder para isso. Se eu não for evangelizar, Ele abre um meio para que a pessoa escute o evangelho. Se eu não quiser cantar, os pássaros cantam. Aleluia. Se eu não quiser mostrar a beleza do Senhor, a natureza mostra. Os céus mostram a obra das suas mãos. Ele não precisa de mim, eu é que preciso desesperadamente do Senhor. Eu é que preciso desesperadamente agradecer a Ele porque eu estou vivo, porque Ele me sustenta com a sua mão fiel. Salmo 136, ele dá boas indicações de por que nós adoramos a Deus. Vamos lá para o Salmo 136, os 9 primeiros versículos. E a gente vai enxergar algumas razões porque nós subimos à casa do Senhor para adorá-lo. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tudo isso, se tudo isso não for motivo para agradecer a Deus, eu não sei o que a gente pode fazer. Ele é tudo isso e muito mais. O capítulo segue, a Bíblia segue, de Gênesis a Apocalipse. Deus é Deus. Aleluia. E nós somos servos. É verdade. E precisamos honrá-lo e agradecer a Ele por tudo. Atos 17, 24 e 28 mostra que a gente depende dele. Se a gente depende dele e ele nos concede com misericórdia todas as coisas, devemos honrá-lo e adorá-lo. Diz o seguinte, o texto: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua vocação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque nele também somos geração. Aleluia. É nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos e é por causa dele que nós existimos. Como me conduzir no culto? Por último, como é que eu posso me conduzir no culto, já sabendo que o culto é o momento que eu exclusivamente subo ao templo para adorar a Deus. Eu retiro para estar com um pensamento unicamente nele, sabendo que esse culto tem que ser para Ele. Como é que eu devo me comportar?
Primeiramente, é importante a gente nunca perder de vista que nós somos pecadores. Então, a altivez e a soberba devem passar longe da nossa vida. Nós necessitamos da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Então, fazer uma oração de confissão de pecados não é se assemelhar aos católicos, mas é reconhecer que você naquele dia errou e que no outro dia você vai errar, e que por mais que você lute contra isso, você não tem forças para vencer o pecado. Então você precisa confessar a Deus os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e lhe purificar de toda injustiça. E Ele vai dar força para que você confesse e deixe para alcançar a sua misericórdia. É isso, orar a Deus e dizer: Senhor, errei, não queria errar, mas a minha carne fala algo que o meu espírito não fala, e ele se choca. Mas eu sei que, por mais que a minha carne seja fraca e pratique o mal que eu não devia praticar, o meu espírito precisa da força que só no Senhor. Então me fortalece, Senhor. Me dá condições de dizer não ao pecado, de dizer não ao que está na minha frente. Pode parecer muito bom, mas que na realidade não é. Aquilo que para mim parece ser um caminho muito extraordinário, mas é caminho de morte. Então, no Salmo 139, no finalzinho, nos 2 últimos versículos, reflete isso. O salmista diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele sabe o que a gente fez, Ele sabe o que a gente pensou, Ele sabe o que a gente falou. Não há como se esconder de Deus. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Senhor, o Senhor sabe que o meu coração é corrupto, o Senhor sabe que eu errei, e que se tiver outra oportunidade, talvez eu erre de novo. Mas vê se há em mim esse caminho mau, arranca, me guia pelo caminho eterno. Ou seja, me corrige, me disciplina, para que eu possa seguir os teus caminhos, porque sozinho eu não consigo. Segundo lugar, é necessário que nós adoremos a Deus com sobriedade. O culto, ele é racional. Nós estamos falando de um Deus que é Espírito, mas o meu culto para Ele precisa ser racional, precisa sair daqui também. Não posso fazer qualquer coisa que bater na telha, porque essa qualquer coisa pode inclusive ferir a santidade de Deus, ferir a sua essência, porque eu não pensei, não raciocinei, eu estou simplesmente falando com o dono de todas as coisas. E muitas vezes a gente trata Deus de uma forma bem banal, bem formal. Eu simplesmente não admito quando alguém diz assim: Jesus é o cara mais legal do universo. Ele não é um cara, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Deus. Não é o meu amigo da faculdade, não é o meu chapa no bairro. É o Deus que me criou, a quem eu devo respeito, reverência e honra eternamente. E quanto mais eu fizer, mais eu preciso fazer, porque o que eu fizer, em máximo, ainda é o mínimo perante o que Ele fez por mim. Então, algumas manifestações estranhas ao que é prescrito na palavra de Deus são totalmente dispensáveis. O culto, ele tem que girar em torno de Deus, da sua palavra, e que essa palavra seja entendida por todos. A gente precisa passar a palavra de Deus de modo que todo mundo entenda, todo mundo guarda no coração, e que entendendo e guardando no coração, pratique. Aí sim vai fazer sentido esse culto, aí sim vai ser inteligente, vai ser racional. E uma coisa que muitas vezes a gente confunde: barulho não é unção. Tem gente que acha que quanto mais alto gritar, aí mais unção vai mostrar e mais Deus vai se alegrar, mas é totalmente inversamente proporcional. Quanto mais a gente calar para ouvir Deus falar, melhor será. Porque aí a gente vai saber como adorá-lo, vai saber a sua vontade, não vai fazer o que desagrada a Ele, e aí sim vai glorificar o nome dele. Vai sair regozijado e vai regozijar o Senhor. Aleluia. O coração contrito é o que Deus não despreza, e geralmente esse coração contrito ele se apresenta todo quebrado, bem caladinho, só para ouvir Deus falar. Ele não fala.
Muitas vezes ele até geme, ou até mesmo sussurra, mas ele não grita. Ele ouve o Senhor. E aí sim, ele toma uma decisão e segue o seu caminho. Glória a Deus. Em terceiro e último lugar, em relação ao meu comportamento no culto, a minha adoração, ela deve ser em espírito e em verdade. Aleluia. Vem a hora, na realidade essa hora já chegou, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Tudo aquilo que eu tenho no meu coração em relação ao Senhor é real. E tudo aquilo que é passado da palavra do Senhor para o meu coração encontra morada. Eu canto porque a letra da música é real na minha vida. Quando eu digo, de ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti, é porque realmente eu preciso dele. Eu realmente careço da bênção e do cuidado do Senhor. Eu leio a palavra porque sei que a palavra é o único alimento que verdadeiramente me sustenta. Comer é maravilhoso. Ter uma boa alimentação e ter recursos para essa boa alimentação, ótimo. Mas se faltar o alimento do Espírito, o corpo, por mais que esteja alimentado e alimento sólido, perece. Verdade. Não adianta. Primeiramente o meu espírito, depois eu vou cuidar do meu corpo. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Verdade. Eu preciso cuidar desse templo com carinho. Eu oro porque eu sei a quem clamo e eu estou certo que, segundo a sua soberana vontade, Ele vai me atender, vai me orientar, vai me guiar e vai me guardar. Eu não oro porque eu vou mudar as coisas com a minha oração. Eu tenho consciência disso. As coisas não vão deixar de ser como elas são porque eu estou orando. Deus não vai mudar de opinião porque eu orei de uma forma ou de outra. Agora, quando eu oro em conformidade com a sua palavra, em conformidade com a sua vontade, acontece. E aí a gente descansa o coração. A gente não pode ser revoltado de forma nenhuma, porque a gente orou e Deus não respondeu. A gente não sabe qual é a vontade dele. A gente não consegue escrutinar o coração de Deus. Não existe isso. É o contrário, é Ele que percebe todos os caminhos do nosso coração e todos os nossos pensamentos. Aleluia. Por isso que quando a gente orar, a gente deve pedir a vontade do Senhor. Mesmo em situações que parece que é loucura fazer isso, mas não é. É racional. Verdade. Quando as pessoas dizem assim, ora por fulano que está doente. Aí você vai lá e faz a oração. Senhor, se for da tua vontade, cura o teu servo. Não ore assim não, ore dizendo assim, Deus, cura agora. Você não crê não? Eu creio, mas eu creio que a vontade do Senhor é soberana. É maior que a minha. E se não for pela vontade dele, não vai ser pela minha de jeito nenhum. Eu posso dizer, eu decreto, eu declaro, eu exijo. Não vai acontecer. Se Deus não quiser, nada. Acima do céu, abaixo da terra, e aqui acontece. Ele é dono do céu, Ele é dono da terra, Ele tem chave do inferno, e aqui tem nada. Em todos os locais da terra Deus está. Deus está aqui, e não se escandalize, Deus está no parque do povo. Quantos filhos de crentes estão lá agora? E Deus está aguardando. Vão voltar para casa em paz. Não porque eles são safos, mas porque Deus guardou. É a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Verdade. Quantas pessoas que já estiveram lá, muitas e muitas vezes, e hoje estão na casa do Senhor. Eu vou dizer que Deus não estava lá. Deus está lá, porque Ele está em todo lugar. Aleluia. Contemplando os maus, contemplando os bons, guardando os maus e guardando os bons, guardando toda a sua criação, porque Ele não é um Deus que cria e se afasta. Ele nos criou e Ele cuida de nós cada dia, cuidadosamente, carinhosamente, lado a lado com a gente.
Meus irmãos, para concluir, eu digo o seguinte: nosso coração deve estar sempre cheio da palavra de Deus, a fim de que nós estejamos preparados para cultuar o Senhor, não somente quando nós estivermos reunidos no templo, mas quando nós estivermos fora dele também, na nossa jornada diária. E a nossa intenção ao louvar ao Senhor seja única e exclusivamente glorificar a Deus. Nós entendamos que o culto deve ser agradável a Ele e somente a Ele, pois é por meio dele que nós estamos aqui. Foi Ele que nos salvou, é Ele que nos sustenta. Vamos aplicar essa mensagem de hoje à noite lembrando 5 coisas. Primeira delas, o culto é o nosso momento de exclusivamente adorar o Senhor. Qualquer coisa que fugir disso não faz parte. Se não for para adorar a Deus, aí aquela música se faz verdade. Se não for para te adorar, por que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? De fato, se não for para servir, não suba à casa do Senhor. Se não for para adorar, fique em casa. Porque na casa do Senhor só há espaço para louvor, a único que é digno de todo louvor e adoração. Segundo, o culto começa em casa, eu preparo o meu coração. Então, quando eu sair de casa para ir cultuar o Senhor, que eu já saia cultuando a Ele. E aí que coisas bem corriqueiras não aconteçam com a gente. Se o carro lhe fechar, respira fundo, segue o seu caminho. Não se atrapalhe com isso. Não perde a bênção por causa de uma palavra ou outra, por causa de uma irritação. Se a coisa não der certo, você chegar atrasado, tem problema na hora que você chegar, está ali. O importante é que a gente tenha a mente e o coração limpos e abertos para receber de Deus e para também entregar a Ele aquilo que a gente vai entregar, que é o culto racional a Ele. Terceiro, o culto é para Deus. Se houver refletores no culto, que eles estejam virados para cima, para mostrar a glória de Deus. Aleluia. Apontar para o autor e consumador da nossa fé. Da nossa parte, sobriedade e apenas o reconhecimento de que Deus é grande e de que Deus é soberano. 4. O culto, biblicamente, ele é composto de 4 coisas básicas. Primeira delas, leitura bíblica. Culto sem Bíblia não é culto, é ajuntamento, é reunião social, tem que ter Bíblia. Cantos que reflitam a glória de Deus, cantos que não mostrem que eu sou isso ou que eu sou aquilo, mas cantos que mostram que Deus é grande, que Ele é exaltado, que Ele precisa ser o centro da minha vida. Aleluia. Exposição da palavra e oração. A palavra tem que ser pregada. A história da minha vida pertence a Deus. Os meus problemas diários são compartilhados com Ele. As dificuldades que eu tenho são compartilhadas com Ele. Púlpito não é local de desabafo. Aleluia. É o local da exposição da palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra tem que ser pregada fielmente. Verdade. E a oração que vai nos colocar no foco da adoração a Deus. Quando a gente fecha os olhos, começa a se ligar no trono da graça e a gente parece que não existe mais nada. E a gente senta na cadeira e passa 2 horas, 3 horas, quanto for. Mas a gente está ali exclusivamente se dedicando à palavra de Deus. E por último, Ele não precisa das nossas músicas. Ele não precisa das nossas palmas. Ele não precisa das nossas decorações, artifícios, fogos, nada. Mas nós precisamos estar cada dia mais perto do Senhor. E aí lembrar mais uma vez outro dos Salmos Únicos: mais perto quero estar do Deus. Aleluia. E realmente isso vem a permear a nossa mente. Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Eu sei que às vezes eu não sei como fazer. Às vezes eu não tenho essa habilidade de me chegar a Ti. Mas achega-te a mim. Glória a Deus. Fala comigo para que eu possa me sentir mais perto de Ti. Me diz o que Tu queres para que eu possa fazer. A gente precisa estar perto de Deus, buscando a Sua face, confessando os nossos pecados. E aí sim sendo agraciados com a Sua misericórdia.
Misericórdia essa que dura para sempre. Meus amados irmãos, que essa palavra possa estar cravando no nosso coração, que a gente possa guardá-la e prestar um culto a Deus cada dia mais racional, apresentando não somente o nosso corpo físico como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas que a nossa mente também sempre esteja na casa do Senhor, que nada nos atrapalhe nesse nosso serviço a Deus, e que não seja um culto humano, mas que seja da mesma forma que eram os cordeiros levados para o sacrifício do povo, do pecado do povo, que seja perfeito, que a gente chegue aqui já pronto em casa para dizer: Deus é grande, Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas, e por isso estamos aqui para agradecer a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda vai fazer. E Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja